Vamos lá, gente. A Glauber me pediu para dizer que esse aqui não é o documentário que a gente está preparando, porque o documentário vem mais adiante aí, ele tem que editar. E esse documentário propõe ser uma apresentação da fé cristã no Japão. Então, nós rodamos um pouquinho aí, alguns locais bem interessantes que eu vou mencionar aqui nessa palestra, nesse bate-papo, tentando mostrar aí desde o século XVI a chegada de missionários católicos aqui no país, depois o tempo de turbulência aí com os reformados ingleses e holandeses que vieram para cá, o país se fechando até o século XIX, depois a abertura, a chegada de missionários para cá, né, evangélicos, né, principalmente anglicanos e presbiterianos que vieram para cá no século XIX. Então esse é mais ou menos o roteiro do nosso documentário. Um momento muito legal que nós tivemos aí foi visitar o Memorial dos 26 Mártires em Nagasaki, né, e o museu lá é um espetáculo e as senhoras ali que cuidam do museu permitiram que a gente fizesse gravações internas do museu, né. Muito raro isso acontecer e a gente fez uns vídeos legais ali. Eu trouxe minha cópia do Silêncio, do Shusaku Endo, né? Então deu para colocar, tem o Martin Scorsese doou ao museu o roteiro original autografado, então eu coloquei lá no tampo de vidro o livro com o roteiro do filme. Foi um tempo muito legal. E o Glauber me pediu para falar um pouco com vocês aqui sobre a história do cristianismo no Japão. E eu vou tentar dar um panorama aí. A gente tem que ter 3 horas. Que horas mais ou menos aí? 1 hora? 1 hora mais ou menos, né? Então, o que a gente pode fazer é mais um bate-papo. Você pode ficar à vontade para levantar suas questões também, fazer suas perguntas. E eu vou tentar responder na medida do possível, mas tentar também oferecer um panorama aí da fé cristã aqui no Japão. Um ponto que eu julgo curioso é que geralmente a datação tradicional para a chegada do cristianismo no Japão é 15 de agosto de 1549, quando Francisco Xavier aportou em Kagoshima. Mas já no século II para o século III, cristãos assírios chegaram à Ásia por questões comerciais. Então já há evidências arqueológicas que haviam cristãos da igreja da Síria na Índia, na China, na Coreia e no próprio Japão. Então o cristianismo chegando cedo aqui no Japão, segundo essas evidências arqueológicas mais recentes, e pelo menos uma fonte conta que até o século IV depois de Cristo havia uma igreja cristã em Nara, ok? Esse período aí que a gente chama de igreja primitiva, né, é difícil de rotulá-la como católica, ou melhor dizendo, é difícil rotulá-la como romana. Católica ela era, né, quer dizer, a igreja para todos e de todos, mas não havia ainda o Papa como uma figura central da igreja ocidental, não havia uma divisão ainda entre a igreja ocidental e oriental. Então é difícil dizer que a igreja aí dos primeiros 600 anos fosse uma igreja romana. Então era uma igreja cristã, com suas forças e fraquezas, mas que parece que cedo chegou aqui no Japão. Aparentemente não houve continuidade, ok, desses movimentos que chegaram aqui século II para o século III. Essa igreja do século IV de Nara também parece que não houve continuidade histórica, mas o que é curioso aí é que numa datação bem recente, pensando aí na vinda de Nosso Senhor, né, do Salvador, já havia testemunho do outro lado do mundo, literalmente, né? Então, a partir da Judéia, a partir de Síria, a Síria, então o cristianismo chegando a esses lados aqui. Talvez o primeiro registro que um cristão faz do Japão é de Marco Polo, e ele escreve o seguinte aqui, muito, muito curioso aqui a escrita dele. Ele vai dizer o seguinte: Chimpango, como ele chamava o Japão, é uma ilha para o leste, nos mares superiores, a 1.500 milhas de distância do continente. É uma ilha muito grande, as pessoas são brancas, civilizadas bem parecidas, são idólatras e não dependem de ninguém. E posso assegurar-vos que é infindável a quantidade de ouro que possuem. Lembra que Marco Polo era um aventureiro, chegou na China, né? Tem até filmes aí feitos sobre a vida dele. Além do mais, o chão do palácio dos quartos é inteiramente de ouro, em placas, como se fossem lajes de pedra, com uns bons 2 dedos de espessura. As janelas também são de ouro, pelo que a riqueza deste palácio ultrapassa todos os limites e imaginações. É o máximo que ele cita,
no seu diário, né? Não há outros detalhes. A gente pode lembrar aqui do Palácio Dourado de Kyoto, né, como uma reminiscência ou alguma coisa que lembra a descrição que Marco Polo faz no século XIV, mais ou menos, da vinda dele ao Japão. Em 1542 chegam marinheiros portugueses aqui no Japão. O navio deles vai literalmente se esborrachar em Kyushu, basicamente por causa de uma tempestade, não era planejada a rota aqui, e esses marinheiros vão colocar o Japão no mapa dos ocidentais. Lembra que essa é a era, né, a Europa das grandes reformas, ok? A gente está falando aqui em 1542, Lutero, conta-se, né, em 1517 ele vai fixar na igreja do Castelo, lá na porta da igreja do Castelo, as 95 teses. Então, ao mesmo tempo que os ocidentais estão chegando ao Japão, nós temos um período de convulsão na Europa também, a igreja, a ideia da sociedade cristã sendo esfacelada e as igrejas agora se dividindo, né, em vários ramos, aí, o ramo católico, mas também o ramo luterano, o ramo reformado, anabatistas, episcopais, etc. etc. Um homem, um japonês chamado Yajiro, que havia assassinado uma pessoa na região de Kagoshima, ele foge do Japão, vai às Filipinas, das Filipinas ele chega em Goa ele vai encontrar o famoso Francisco Xavier, português, jesuíta, missionário do Oriente, como é chamado pelos católicos, e Xavier vai ficar muito impressionado com a descrição que esse homem, Yajiro, faz do Japão. E o Xavier escreve o seguinte: perguntei-lhe se, no caso de eu me deslocar com ele ao seu país, os japoneses se tornariam cristãos, e disse-me que não fariam tal, antes de me perguntarem muitas coisas e de verem como respondia eu a elas e que conhecimentos tinha. Acima de tudo, queriam observar se eu vivia em conformidade com o que dizia acreditar. Se eu fizesse essas duas coisas, se respondesse às suas perguntas de modo a satisfazê-los, e se me comportasse por forma a não encontrarem nada de censurável na minha conduta, então, depois de me conhecerem, durante 6 meses, o rei, a nobreza e todas as outras pessoas importantes se tornariam cristãos, pois japoneses, disse-me, conduzem-se inteiramente pelas leis da razão. Então essa é a perspectiva de Francisco Xavier, obviamente uma visão bem idealizada do Japão, né, e dos japoneses, mas o fato é que Xavier monta uma equipe de jesuítas se cercando desse homem, e eles vão chegar então em Kagoshima em 15 de agosto de 1549. As viagens marítimas eram muito complicadas, né? Em Nagasaki a gente viu lá as maquetes dos barcos portugueses, né? Então você pensa num barco de 30 metros de comprimento, no meio de uma tempestade no Pacífico, mas o fato é que eles chegaram aqui e rapidamente o Francisco Xavier descobriu que as informações que ele recebeu desse japonês, Yajiro, não eram informações realmente abalizadas para começar um trabalho missionário, né? Mas o fato é que quando o Xavier chega ao Japão, o Japão, época pré-Tokugawa, o Japão vive uma época de instabilidade, que se tem aí um tipo de luta para centralizar a liderança do país, unificar o país, né? Então tem Nobunaga Oda, depois Toyotomi Hideyoshi, finalmente o Tokugawa Ieyasu. Então há uma luta aí para unificar o país, mas é um período do outro lado em que os senhores feudais têm uma certa autonomia, né? Nessa época o Japão era governado havia no Japão 250 senhores feudais aí governando os seus territórios aí, tendo autonomia ou tendo controle sobre o seu território. Então, nesse ambiente de luta civil e de poder descentralizado, os missionários vão encontrar aí uma brecha para começar a anunciar essa mensagem nova. Um outro ponto que eu teria que ler mais, que eu achei curioso, é que nessa época o budismo estava em descrédito. Tanto o Hideyoshi como o Tokugawa Ieyasu vão destruir templos budistas do Japão. Eu vou falar daqui a pouco sobre o samurai cristão, né? Mencionar um pouco sobre ele, mas esse homem ele vai destruir vários templos budistas do seu feudo, vai acabar com os templos budistas do seu feudo e vai construir em cima dos lugares dos templos budistas igrejas cristãs. E nem o Oda, nem o Hideyoshi vão ter problema nenhum com isso. Então, por alguma razão, o budismo estava em descrédito nessa época, então não havia nenhum empecilho das autoridades em que o budismo fosse perseguido ou execrado e seus templos destruídos também pelos daimyos que estavam abraçando a fé cristã. Um problema que os cristãos vão
enfrentar três problemas principais. É o problema do clima. Eles não estavam prontos aí para o tipo de inverno que havia aqui no Japão. Eles vinham da Índia, das Filipinas, não tinham a perspectiva quão ao norte o Japão estava. Uma outra dificuldade é a comida, né? Os ocidentais não se adaptavam à culinária japonesa, tinham muita dificuldade com a culinária japonesa. E o problema principal era o idioma, né? Francisco Xavier vai dizer o seguinte: somos agora como muitas estátuas entre eles, pois falam e dizem-nos coisas, enquanto nós, que não compreendemos a sua língua, nos calamos, e temos que ser como criancinhas aprendendo o seu idioma. Então, Xavier lutando com essa dificuldade com o idioma, talvez a principal barreira para os missionários católicos conseguirem se conectar com os japoneses. Só que, do outro lado, Xavier e seus colegas jesuítas foram rapidamente aceitos pelos nobres locais e pelos budistas, por incrível que pareça, por causa de um problema de tradução feito pelo Yajiro. Ele vai traduzir o termo Deus pelo termo Dainichi, que é o mesmo termo para a divindade budista. Então, nas conversas que os jesuítas tinham com os monges, eram muito cordiais, muito simpáticas, muito tolerantes, porque os monges budistas achavam que os católicos cristãos eles tinham alguma perspectiva diferente deles, mas adoravam o mesmo Deus. Quando Xavier ele entendeu o erro gramatical dele, ele recuou e o que ele fez foi adaptar palavras do idioma português para o idioma japonês, como a palavra Deus. Ele fez um tipo de corruptela para distinguir a noção do Deus cristão das divindades ligadas a budismo e shintoísmo aqui. Então, com isso, a missão cristã acaba dando um passo atrás, porque os budistas vão entender que os cristãos têm uma perspectiva não um pouco diferente, mas completamente diferente, uma visão de ruptura quanto à sua própria cultura. Então, o que acontece agora é que Xavier começa a se voltar às camadas mais baixas da sociedade. Na época eram chamados de etas, né? As pessoas que eram mais desprezadas na sociedade japonesa, eles começam a ser o alvo da missão cristã aqui nesses inícios, né? Então ele escreve uma carta tentando descrever aqui ao superior da ordem, em Manilha, como é que era a situação que ele se encontrava nessa altura. Então ele vai dizer: em primeiro lugar, o povo que descobrimos em tão longínquas paragens é o melhor até agora encontrado, e parece-me que nunca descobriremos entre os pagãos uma raça como os japoneses. São povo de muitas boas maneiras, bons em geral e não maliciosos, são homens de honra, a qual dão mais importância que a todas as outras coisas do mundo. São pessoas de muito boa vontade, muito sociáveis e desejosas de aprender. Gostam bastante de ouvir falar das coisas de Deus, principalmente quando as compreendem. Gostam de ouvir falar do que esteja de acordo com a razão. E, de certo, se possuem pecados e vícios, quando se discute com eles, indicando que o que fazem é mal feito, convencem-se com os nossos raciocínios. Xavier, então, ele vai descobrir que ele está travando contato com a cultura totalmente diferente das culturas onde ele passou antes. Então, se antes, na Índia, nas Filipinas e mesmo na China, ele podia assumir um tipo de noção de tábula rasa, isto é, a cultura da Índia, de Filipinas e de China não tem nenhum ponto de contato com o cristianismo, tem que ser toda desprezada, e aí o missionário tem que levar não só a mensagem da salvação, mas a cultura ocidental também para esses locais. Ele começa a notar que ele vai ter que ter uma abordagem diferente no Japão, abrindo mão até mesmo de certos valores ocidentais que são caros a ele, a missão, para tentar se conectar com os japoneses. E aí ele começa a notar que ele não vai conseguir que a sua missão tenha penetração no Japão se ele manter a mensagem apenas nas camadas mais baixas da sociedade. Como a sociedade inglesa, por exemplo, no século XVI, XVII, XVIII, XIX, até a Idade Média, era claramente estratificada, nobreza, burguesia, as camadas mais baixas, assim, a sociedade japonesa. E ao conectar a mensagem a uma única camada social, justamente a que está no pé da pirâmide, Xavier entendeu que ele não conseguiria levar essa mensagem para as camadas mais altas. Então ele vai fazer uma reorientação na missão, de tal forma que agora ele vai tentar alcançar os nobres, os senhores feudais, na esperança de que, alcançando os senhores feudais, todo o feudo venha abraçar valores cristãos. Então,
esse é um ponto aí que Xavier vai ter que lutar com isso, né, ao descobrir que ele está lidando com um país com uma história peculiar e com uma cultura totalmente distinta, uma forma de lidar com uma vida completamente distinta por onde ele havia passado antes, né. Um historiador católico vai resumir o trabalho de Xavier da seguinte forma: com a penetração notável, Xavier compreendeu a situação social e política do Japão e baseou-se em métodos capazes de possibilitarem êxodos. Compreendera que era tanto impossível como inútil chegar junto do imperador ou do shogun. E esse é um ponto, né? Ele esperava ser recebido aqui pela autoridade máxima do país, um país dividido aí, o primeiro Nobunaga, depois o Toyotomi tentando unificar o país, achando que poderia chegar o imperador, mas ele não consegue nenhum contato com ele, diferente, por exemplo, das Filipinas, experiência na Índia. Então, já que ele não tinha como chegar a eles, né, era impossível chegar às lideranças políticas, ele também, aí o autor diz aqui, que ele vai entender que as conversões entre as classes inferiores nunca produziriam um grande movimento em direção da fé. A única forma de obter resultados permanentes consistia em conquistar os governantes locais com a sua quase completa independência. Tal era a situação dos daimyos neste período. Nada, entretanto, deveria ser esquecido que pudesse contribuir para ganhar o seu favor, a sua confiança e, se possível, a sua conversão. Compreender aqui, se esse povo orgulhoso, inteligente, lógico, apaixonado pela discussão, podia vir a ser conquistado para a fé, seria necessário enviar-lhes missionários, aqui é um ponto importante, com as mais elevadas qualidades, suficientemente flexíveis para poderem adaptar-se aos costumes do país até o limite que lhes fosse permitida pela fé, mas suficientemente fortes de caráter para modelar o seu comportamento de acordo com as mais rígidas exigências da fé que pregavam. E aí, com essa mudança de orientação na missão, uma coisa surpreendente vai acontecer. Nessa época, então, haviam 250 daimyos aqui no Japão. Quase 90 desses senhores feudais vão se converter ao cristianismo. Isso é um negócio sem par, nunca mais aconteceu na história do cristianismo aqui no Japão. Então você pensa aí, um terço desses homens se convertendo, e como na Europa, como aconteceu na Europa, eles se convertem, agora todo o território vai se converter também. Por exemplo, o primeiro homem a se converter, o primeiro senhor feudal a se converter, vai ser um lorde chamado Omura Sumitada. E ele se converteu e morreu como cristão. Foi cristão fiel até o final da vida. Quando ele se converte, em 1571, 5.600 súditos dele, por causa do testemunho dele, vão pedir batismo. É o tipo de evangelização que a gente não entende mais hoje. A gente hoje pensa em evangelizar pessoas, mas em grande parte da Europa era assim que as mudanças ocorriam, assim também no Japão. Isso em 1571. Em 1575, o feudo dele inteiro, 50 mil pessoas, era batizada, os mosteiros budistas arrasados, totalmente destruídos, e ele construiu igrejas naqueles lugares, e as pessoas agora batizando seus filhos, antes batizados como adultos, agora batizando seus filhos e preparando seus filhos para serem cristãos no futuro. Talvez o mais famoso dos daimyos aí dessa época é o Takayama Ukon. Em Osaka nós fizemos uma filmagem em frente à estátua dele, onde era o castelo dele. Esse homem foi cognominado o Justo. O pai dele já era um daimyo cristão, e com 12 anos ele foi batizado, né, ele recebeu a fé, e ele se portou como cristão o tempo todo. Há um documentário sobre ele na internet, naquele canal de avaliação de filmes IMDb, o Kon, o Samurai Cristão. É um filme de 30 minutos, italiano, legendado em inglês, filmado aqui no Japão. Muito impressionante o documentário. Aí tem testemunhos do bispo de Kyoto também, que é uma igreja que o Kon construiu. Então, você vê os vitrais ali, ele com o cabelo de samurai, a espada, o punho da espada é a cruz, né, os braços da cruz, é bem interessante. E esse homem, ao se converter à fé, ele foi apoiador do Oda e também do Toyotomi, e eles viram ele destruindo os mosteiros budistas, os templos budistas no seu território e construindo igrejas. Eles não tinham problema nenhum com isso, não viam nenhuma dificuldade com esse ponto aí, dado a situação que o budismo passava aqui no Japão. A história desse homem é curiosa, porque ele vai lutar ao lado, né, primeiro do
Hideyoshi, depois do Tokugawa Ieyasu, e em 1615 ele acaba sendo expulso do Japão. Ele não foi martirizado, ele era muito respeitado pelos seus pares por causa da conduta e do caráter dele. Todo o feudo dele se converte também, 25 mil pessoas abraçam o cristianismo. Ele vai fundar igrejas, vai abrir um seminário teológico também para preparar padres para disseminar a mensagem da fé aqui no Japão. Mas quando, deixa eu ver onde eu anotei aqui, o filho do Ieyasu, o Hidetada, é assim que pronuncia, Tokugawa Hidetada, ele começa a perseguir os cristãos, ele dá a opção de o Kon ou abandonar a fé ou ser expulso do Japão. E ele prefere ser expulso do Japão. Ele vai para Filipinas, vai ser recebido como herói cristão nas Filipinas. E aí tem um ponto aqui que eu vou voltar mais adiante. Os católicos resolvem apelar ao Kon para ele liderar uma expedição para tomar Kyushu e tornar Kyushu um feudo cristão administrado pelos párocos portugueses e católicos. Ele se recusa terminantemente a fazer isso. Ele morre pouco depois por causa de idade e doenças. Mas a vida dele é interessante porque ele, se de um lado ele recusa renunciar à fé dele e prefere ser banido junto com a esposa e o filho para um país estrangeiro, ele também se recusa a puxar a espada contra o próprio país dele. Então, uma tensão entre o amor à terra e o amor a Jesus. E ele acaba morrendo no estrangeiro. Ele é considerado um mártir branco, né? É alguém que não pagou com a vida o preço pela fé, mas ele ganhou o desterro, o abandono, a expulsão por causa da fé. Ele foi beatificado em 2017 em Osaka, no estádio, um dos estádios ali da cidade, e 20 mil pessoas acompanharam a missa homenageando o Takayama Kon. Então é um ponto interessante aí dessa época, né? Muitos senhores feudais se convertendo, praticamente um terço de todos os senhores feudais abraçando a fé cristã no Japão. Aliás, a história do Takayama é interessante porque em algum momento o Hideyoshi vai ter alguma disputa com ele, vai trocar ele de feudo. Então ele tira ele de um lugar e manda ele para outro território e vai comandar outro território. E aí, se no primeiro território 25 mil pessoas abraçaram a fé, no outro território 30 mil pessoas, o feudo inteiro abraça a fé por causa dele. Um negócio assim bem curioso, bem interessante isso aí. Então, calcula-se aí que nessa época, os números não são exatos, né? Entre 100 a 300 mil japoneses tinham abraçado uma noção católica da fé cristã, né? O que é um crescimento extraordinário. Em pouco tempo aí, as missões cristãs, a partir de Kyushu, disseminando ali a mensagem cristã. A gente pode ter uma série de críticas a ela, mas a mensagem estava sendo disseminada e sendo recebida com uma avidez que é impressionante, né? Isso vai gerar problemas mais adiante e a gente vai tratar disso daqui a pouco. Em 1579, um homem chamado Alessandro Valignano visita o Japão. Ele é um jesuíta, inspetor das regiões orientais aqui da Companhia de Jesus. Ele aparece no filme Silêncio, ok? É o personagem que vai enviar os dois párocos para procurar o mestre deles que desapareceu aqui no Japão. O nome do ator que faz ele é o Ciaran Hinds. Então ele aparece rapidamente no começo do filme, esse homem aqui, o Valignano. Ele vai visitar o Japão e ele vai ser muito influente nesse início das missões japonesas, porque contra o superior da missão, né, então ele está acima do superior da missão nas Filipinas, ele vem da Europa para ver o que está acontecendo no Japão, surpreso com as novidades que estão chegando no velho mundo, né? Então ele passa por cima do superior da missão, um português chamado Francisco Cabral, e ele estabelece 3 direções para os missionários europeus no Japão. A primeira, a gente pode dar risada com isso, mas era um ponto importante, é que os missionários no Japão, jesuítas, mas também franciscanos dominicanos, devem usar roupa de seda. Qual era o ponto? Voltando aos inícios aqui, no primeiro momento, os cristãos vão tentar alcançar as camadas mais baixas da sociedade, mas por causa de uma visão estratificada da cultura, eles percebem que se eles alcançarem as camadas mais baixas da sociedade, o cristianismo vai ser estigmatizado e não vai conseguir penetrar em outras áreas. Então eles começam a alcançar os senhores feudais, e dos senhores feudais
o cristianismo vai sendo enraizado entre as pessoas. Ainda que a gente possa questionar o tipo de conversão que é descrito aqui, mas o fato é que muita gente, milhares e milhares de pessoas estão abraçando a fé cristã. Ok, na cultura aqui então, o Valiniano percebe que um cristão vestido de roupa cinza, de saco, ele vai se identificar com as camadas mais baixas da sociedade, desprezados pelas camadas mais altas, ele não vai ter entrada nenhuma com os senhores feudais. Então ele tem que mudar a roupa. Ele não pode mais usar a roupa de lã pesada, feia, que se usa na Europa como sinal de pobreza e humildade. Eles vão ter que usar a roupa de seda para se apresentarem como de fato embaixadores de Cristo, do rei do universo, o rei de toda a criação, para os senhores que comandam o Japão. Então, contra a orientação do Francisco Cabral, ele leva então todos os missionários aqui no campo a começar a se adaptar a elementos culturais que não são elementos centrais para a fé cristã, não são elementos aí que tocam a questão cristã central, né, a mensagem cristã central. Então, essa foi a primeira mudança que Valiniano ele ordena para que os missionários, sobretudo os jesuítas, abracem. Acabou a roupa de lã, agora é roupa de seda. Segundo ponto, ele faz um movimento interessante aqui, que isso é retratado em outro livro do Shusaku Endo, que é o livro chamado Samurai, foi publicado em português também. Ele resolve levar para o Velho Mundo japoneses para eles conhecerem as glórias do Velho Mundo, né? Imagina o choque chegando no Velho Mundo, canais todos poluídos, não pode se beber água, só pode se beber cerveja, porque a água é toda poluída, as pessoas sem tomar banho durante um ano, piolhos. Imagina o choque cultural entre esses homens, né? Foram 4 samurais, foram primeiro para o Novo México e depois para a Europa, para conhecer então as glórias do Velho Mundo. Eles ficaram praticamente 8 anos fora, né? Então, quando eles chegam na Europa, eles causam frisson com as suas roupas de seda, espadas, seu senso de nobreza, né? Então eles viraram um tipo de peça de exibição na corte espanhola e depois em Roma também, quando eles foram conhecer o Papa. Mas isso era importante para esse homem, o Alessandro Valiniano, porque era uma forma de fazer um tipo de intercâmbio. Ao mesmo tempo que os cristãos estão presentes no Japão, os cristãos ocidentais, é importante que os japoneses conheçam também o Ocidente, de onde vem a fé, de onde vem a igreja. E o terceiro ponto, que vai criar bastante controvérsia, é que o Valiniano entende que agora, com mais ou menos aí 10 anos de cristianismo chegando no Japão, é necessário que hajam sacerdotes japoneses. Então, o Cabral e outros, numa perspectiva mais paternalista, eles acham que o Japão ainda não está pronto ainda para ter sacerdotes. O evangelho chegou há pouco tempo, menos de 10 anos, e isso tem que ser protelado. Mas o Valiniano disse não, nós precisamos de um ministério autóctone, nós precisamos de párocos que conheçam o país, que sejam do país. Então ele vai abrir um seminário em 1590, mais ou menos. Em 1593 já havia 56 padres europeus e 11 irmãos leigos servindo no Japão, e o seminário tinha 87 estudantes e 5 noviços. Até onde eu tenho lido sobre a história do cristianismo no Japão, não há um começo tão... Não houve depois uma continuidade tão impressionante como essa aqui dos inícios, né? Muita gente abraçando com fervor a fé e gente se preparando, buscando, de fato, o preparo para ser ordenado para o sacerdócio. Somente em 1601 ocorreram as primeiras ordenações de sacerdotes japoneses. 2 eram jesuítas, o nome deles é Sebastião Shimura, eles adotavam o nome cristão, né, agora, né, e outro Aloysius Nyabara, os dois de Nagasaki. E o Nyabara acabou sendo martirizado em 10 de setembro de 1622. Então, isso aí é mais ou menos os primórdios do cristianismo no Japão. Quando se chega aí por volta de 1590 a pelo menos 300 mil cristãos batizados, segundo os registros da época, só que aí é uma mudança na própria política japonesa que vai ter reflexos na igreja japonesa. O Toyotomi Hideyoshi luta para unificar o país, ele consegue unificar o país, consegue assumir o controle unificado, ele vai inaugurar um tipo de nova era, né? Ele vai ser depois suplantado pelo Tokugawa Ieyasu, que vai criar uma dinastia, né? A era Edo até meados do século XIX, só que
de forma inexplicável, não há dados para entender por que, de repente, Toyotomi Hideyoshi, que contava com o apoio de senhores feudais cristãos, não via nenhum problema em ver os centros budistas sendo destruídos, ele passa a perseguir os cristãos abertamente e de forma feroz. E os mais famosos cristãos martirizados, os seus 26 mártires de Nagasaki, são mortos por ordem pessoal do Toyotomi Hideyoshi. E esses cristãos foram capturados em Kyoto, em Osaka. Eles são levados no inverno para Nagasaki e no alto da colina eles vão ser amarrados em cruzes e vão ser lanceados, né? No museu lá, a gente fez uma imagem que deve aparecer no filme, os soldados do Hideyoshi espetando lanças aquelas pessoas ali, matando-as, né? E um dos últimos a morrer foi um jesuíta, um japonês jesuíta chamado Paulo Maki, né, o nome cristão aí, e o museu preserva as últimas frases dele, que são testemunho de fé em Jesus, e chamando aqueles que assistem ali o martírio deles a abraçar a fé em Jesus. Realmente ninguém sabe o que aconteceu, o que dispara as perseguições a esses cristãos. 3 respostas são possíveis. A primeira, depois da vinda dos jesuítas, chegam franciscanos dominicanos, e a gente não pode se impressionar com a unidade da Igreja Católica. Ela é una por causa da lealdade ao Papa, mas as suas ordens, as várias ordens monásticas ali do catolicismo, elas são igual às nossas denominações. Elas têm as suas brigas internas, seus desafios internos. Então começaram a chegar franciscanos dominicanos e, obviamente, eles começaram a brigar entre eles. Para tornar a situação um pouco mais complicada, já eram portugueses aqui, chegaram espanhóis, que eram rivais do Velho Mundo. Então essas rivalidades dentro do catolicismo começaram a escandalizar e alarmar os próprios japoneses e a própria liderança do país. Um outro problema que vai acontecer também é que Hideyoshi parece preocupado com as possibilidades de acontecer no Japão o que aconteceu na Índia, o que aconteceu na China, o que aconteceu nas Filipinas, isto é, chegam os párocos e eles disseminam a mensagem cristã, promovem a mensagem da Igreja Católica e logo depois chegam as vanguardas das tropas de Espanha e de Portugal tomando e saqueando aquele país, acabando com toda a autonomia daquele país. Como foi feito em México, na América Latina, como foi feito nesses países aqui na Ásia. Então isso chega a Toyotomi Hideyoshi e ele que lutou para unificar o país, ele não quer perder o país para estrangeiros. Estrangeiro, o gaijin é visto como inimigo, né? Então ele começa a perseguir os cristãos, essa é outra possibilidade. Eu tenho aqui algumas ordens de expulsão, né? Em 1587, o Hideyoshi vai escrever o seguinte: o Japão é o país de Kami, e é uma coisa altamente repreensível e maléfica que venham aqui padres pregar uma lei diabólica. Dado tal fato ser intolerável, decido que os padres não possam permanecer em território japonês. Ordeno, portanto, que, tendo terminado seus negócios, dentro de 20 dias regresse ao seu país de origem. Esse texto aqui não é colocado em prática, em execução imediata, até porque o Hideyoshi vai morrer mais adiante. Novamente o Japão é colocado numa situação aí de tensão, até que Tokugawa Ieyasu consegue reunificar o país depois da Batalha de Sekigahara. E nesse ínterim acontece o terceiro fator que talvez explique também as perseguições aos cristãos no Japão. Em 1600, uma frota de 5 navios holandeses aporta em Kyushu. Os holandeses que chegam lá chegam semi-mortos, eles chegam por acaso, quer dizer, vou explicar daqui a pouco, né, mas eles chegam ao Japão totalmente, literalmente tateando. Quando eles chegam no Japão, eles não têm mais nenhum alimento nos navios deles, eles tiveram que comer o couro das roupas deles, era um alimento deles, cheio de escorbuto, porque não tinham vitamina C, muitos deles perderam os dentes, mas os holandeses chegaram ao Japão. E com os holandeses veio um homem chamado William Adams, que é considerado o samurai inglês, o primeiro samurai ocidental do Japão. E, terceiro fator, esses homens são ligados à Igreja Anglicana e à Igreja Reformada. E na luta pelo poder político no Japão, os exércitos do Ocidente tinham armas de fogo dadas pelos franceses, pelos espanhóis e pelos portugueses, enquanto Tokugawa Ieyasu
ainda que fosse o melhor líder militar da época, ele estava tecnologicamente inferiorizado. E os holandeses, aportando aqui, eu vou oferecer a ele não sei quantos canhões e armas de fogo, e William Adams, que era um homem brilhante, não só um baita de um navegador, né, que ele consegue trazer os navios de Amsterdã, Cabo da Boa Esperança, Filipinas, se desviando dos galeões espanhóis e chegando aqui. Ele também era um tático bem impressionante, sabia bastante tática militar, era construtor naval. Rapidamente, William Adams ganha a confiança de Tokugawa Ieyasu. Ele se torna rapidamente um erudito em línguas, ele já sabia falar latim, português, inglês e vem dominar fluentemente o japonês, e ele se torna também o principal intérprete de Tokugawa Ieyasu e se torna um confidente do próprio Tokugawa. E aí o que acontece? As guerras do Velho Mundo, as guerras religiosas do Velho Mundo acabam chegando aqui. Os holandeses eram reformados, detestavam os católicos, foram massacrados pelos católicos em Holanda. Né, quando um general espanhol tenta reconquistar os Países Baixos para a Holanda, na época de Guilherme Taciturno, ele vai matar quase 30 mil civis em partes dos Países Baixos, ali nas províncias dos Países Baixos, para tentar reconquistar o país para o catolicismo. Não consegue. A Bélgica permanece católica, independente, a Holanda segue o seu caminho independente como nação protestante. Então, quando esses homens, esses holandeses e um inglês chegam ao Japão, eles começam a sussurrar no ouvido de, principalmente Tokugawa Ieyasu, como os portugueses e espanhóis são malvados, como eles são conectados com uma visão errônea da fé cristã e como eles têm interesses imperialistas. A gente pode torcer o nariz para o que Hideyoshi fez e depois o filho e neto de Tokugawa Ieyasu fizeram com o cristianismo, mas o fato é que no Japão nunca aconteceu, por exemplo, uma revolução como a revolta Boxer na China, onde exércitos dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, do próprio Japão, da Rússia, devastaram as grandes cidades do litoral chinês para manter o comércio de ópio liberado. Então isso nunca aconteceu no Japão, quer queira, quer não. Mesmo perseguindo a fé cristã, esses homens conseguiram blindar o Japão de uma interferência até mesmo da violência ocidental. Só que, terceiro ponto, esses homens então vão soprar no ouvido dos Tokugawa como os franciscanos e dominicanos, jesuítas, espanhóis e portugueses, eles têm outra agenda. E eles também não trazem a fé verdadeira. A fé verdadeira está com a fé da reforma. Né? Então, esse tipo de conversa que William Adams tinha com Tokugawa Ieyasu acaba fazendo com a relação comercial, mas também religiosa, entre portugueses, espanhóis e japoneses seja envenenada. Quer queira, quer não, William Adams vence a parada. Há estátuas dele retratando ele como samurai, e ele andava com as duas espadas, ele tinha até um título de honra como um dos principais conselheiros do Tokugawa Ieyasu. Ele é celebrado em várias cidades aqui no Japão, Anjin-san, né, o senhor piloto, né, como era chamado. E com isso, a família Tokugawa começa a perseguir os cristãos. Tokugawa Ieyasu ainda não, né, ele ainda, num contexto em que ele venceu a Batalha de Sekigahara, ele está se equilibrando para que a sua família se torne o grande poder militar do Japão, ele não persegue abertamente a fé cristã. Mas os seus filhos, né, o Hidedata e o Iemitsu, vão perseguir os cristãos. O Hidedata vai, já em 1614, começar perseguições bem severas aos cristãos. Um decreto da época dele diz o seguinte: o bando Kirishitão chegou ao Japão não apenas enviando seus navios mercantes para trocar mercadorias, mas também para procurar disseminar uma lei maligna, para derrubar a verdadeira doutrina, por forma a mudar o governo do país e se apoderar da terra. Trata-se do começo de um grande desastre, como tal deve ser esmagado. Então, aí o Hidedata ele começa a perseguir, a partir de 1613, 14, os cristãos. Deixa eu ver aqui. Achei. Alguns textos vão falar de centenas de milhares de mártires aqui, mas os números mais abalizados são um pouco mais sóbrios, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma lista de 188 mártires que foram mortos entre 1603 e 1639. Geralmente, a maior parte desses mártires eram japoneses, só que a partir de século... Deixa eu ver aqui...
a partir de 1633, católicos ocidentais, missionários católicos ocidentais passaram a ser mortos também aqui, perseguidos agora pelo Iemitsu, o neto do Tokugawa Ieyasu. Mas uma carta aqui falando, né, sobre esse período diz assim: todos os padres desejavam permanecer escondidos e disfarçados do Japão para ajudar os cristãos a partilharem dos seus sofrimentos, mas isso não era possível em virtude da ordem estrita que foi tomada contra a sua estadia e da extrema dificuldade em encontrar meios para os guardar em segredo. Então, ainda os cristãos não foram banidos ainda nessa época. Nessa época é criada uma ilha artificial em Nagasaki, Dejima, e os portugueses só poderiam ficar ali. Eles não poderiam circular em outro canto do território. Uma ilha formato triangular, acho que tem 13 mil metros de extensão a ilha. Ali era o único lugar que os portugueses poderiam ficar. Aí, em 1637, ocorre a revolta de Shimabara, na região também de Nagasaki. Um grupo de entre 15 a 30 mil cristãos vai se rebelar contra o seu senhor feudal. Ele parece que era muito, muito mau, muito cruel, tratava com muita crueldade os seus súditos. E aí um jovem de 17 anos, chamado Amukasa Shiro, ele vai liderar esses cristãos em revolta. Eles vão tomar o castelo de Hara, nessa região, e eles vão derrotar exército após exército que o Shogun manda para tentar reconquistar o território. Quando esses exércitos começam a ser destruídos em série, um exército, primeira expedição tem quase 1.000 mortos, a segunda expedição 2.000 mortos, aí o Shogun Tokugawa Iemitsu, ele convoca o maior exército que foi chamado a lutar no Japão na era Tokugawa, quase 150 mil samurais e soldados de infantaria para tentar conquistar o castelo. E aí acontece um ponto importante aqui. Pensando aí nas lutas lá da Europa, o Iemitsu, ele convoca os holandeses que viviam aqui no Japão para apoiar a sua campanha contra os católicos nessa rebelião. E o que ele propõe aos holandeses é o seguinte: vocês enviam navios para bombardear a fortaleza deles e vocês vão ter exclusividade de negócios aqui no Japão, nesses termos aqui. Então os holandeses enviam 2 navios, né, sob o comando de um homem chamado Nicolaes Koekebecker, e esses navios, com muita má vontade, segundo se conta, vão bombardear o castelo de Hara. Por que má vontade? Porque, aparentemente, os holandeses se ressentiam de ter que bombardear uma rebelião que eles também consideravam justa. Então eles vão bombardear durante 2 dias o castelo, não vai ajudar em nada, eles vão voltar para a região de Nagasaki, e o que é determinante para a queda do castelo é que um dos rebeldes dentro do castelo, ele se evade, consegue chegar ao exército do Shogun e vai dizer: olha, eles não têm mais armas, ou não têm mais munição, eles não estão passando fome dentro do castelo, e se vocês usarem tal entrada, vocês vão conquistar aquele castelo. E assim foi feito. Esse homem, católico, entrega os seus colegas, o castelo é invadido, todos os que são do castelo são capturados e são executados, decapitados em público, inclusive esse adolescente, Amakusa Shiro, que era o comandante, talvez o principal líder do movimento de revolta ali. De todos os revoltosos, só esse homem que entregou a situação ali do castelo é que ficou vivo. E com isso ocorre então a rebelião, uma perseguição aberta contra o cristianismo, especialmente no catolicismo. Os párocos espanhóis e católicos passam a ser perseguidos também. Então é dessa época que vai morrer um dos primeiros ocidentais a ser executados aqui. E o que vai acontecer é que os portugueses espanhóis vão ser expulsos do império e só holandeses vão poder morar em Dejima. Então o território de Nagasaki ali, aquele entreposto, se tornou um território exclusivo holandês durante quase 200 anos. Então, enquanto o país ficou fechado, a única porta de entrada e saída com comércio exterior era aquele território ali em Nagasaki. As perseguições foram terríveis, o tipo de tortura empregada visava não criar mártires, mas criar
pessoas que viessem a apostatar do cristianismo. Então, a crucificação era o método habitual empregado, mas a pessoa não era pregada na cruz, ela era amarrada à cruz e depois lanceada, aquelas lanças compridas que vocês conhecem, né? Mas, do outro lado, por exemplo, em Edo, 70 japoneses cristãos foram crucificados ao contrário. Então, a maré baixa, eles foram crucificados com as pernas para cima e se esperava ali que a maré viesse a afogar essas pessoas ali enquanto elas estavam crucificadas de cabeça para baixo, né? Em outros casos aí, os cristãos ocidentais eram queimados, era reservada a morte na fogueira para os cristãos ocidentais, colocava-se um pedaço de madeira amarrado na boca do cristão para ele não poder falar enquanto era queimado, a cabeça era amarrada para trás, ele todo amarrado ali, e tocava-se fogo do cristão ali, uma morte terrível ali que o cristão experimentava. Mas o caso mais famoso aí era de tentar levar, sobretudo, os missionários ocidentais a apostatar da fé. Então, por meio de bastante tortura contra os membros das suas paróquias, pelo menos, deixa eu ver aqui o número aqui, 7 missionários vieram apostatar da fé. Okay? O filme Silêncio, excelente filme, retrata bastante essa tensão. Lá no museu que a gente visitou em Nagasaki, tem como é que é o nome do negócio? Fumier. Né? E é o Fumier lá representando Cristo crucificado. A forma de mostrar a renúncia à fé era o missionário ocidental pisar no Fumier, que também podia ter a Virgem sendo representada ali também. Então essa era a forma do cristão abjurar a fé. O fato é que um cristão que apostatou, ele viveu até 1685, um português, e aparentemente quando ele morreu, ele morreu como cristão. Ele abjurou a sua apostasia e buscou um tipo de reconciliação consigo mesmo aí antes de vir a falecer, né? Os números de mártires, então, são 26 mártires em 1597, Nagasaki, depois 205 mártires entre 1598 e 1632, 2 monges agostinianos espanhóis mortos em 1632, 16 mártires entre 1633 e 37, 188 mártires entre 1603 e 1639 e mais os 15 a 20 mil mortos na rebelião de Shimabara. O castelo em Hara hoje só existe como um montão de ruína, mas tem como chegar lá, fica 1 hora de Nagasaki, a gente não foi por falta de tempo, mas ele ainda existe ali como um memorial, um marco da maior rebelião militar da época Tokugawa e também que marca o completo banimento do cristianismo do Japão. Com isso, o Japão vai ficar fechado ao Ocidente durante mais de 200 anos, até 1853-54, e o que começa a ocorrer, principalmente na região de Nagasaki, é o fenômeno dos cristãos em segredo, né? E que a gente também pode debater aí o tipo de compreensão que eles tinham da fé, de compromisso com a fé e de entendimento da fé. Porque para não serem perseguidos, eles tiveram que apostar num tipo de sincretismo. Então, no museu lá que nós visitamos, nós vimos, por exemplo, estátuas de Virgem Maria segurando o neném, mas você vê nitidamente que ela é retratada como uma deusa Canon, não é isso? A deusa da misericórdia. Por quê? Porque ocorria que os soldados do shogunato, eles iam batendo de casa em casa, revisando as casas para ver se havia algum tipo de utensílio que fosse cristão. Inclusive um desses padres portugueses que abjurou a fé, ele se tornou um tipo de policial do shogun, porque ele conseguia identificar quando o cristão estava ali tentando retratar, usando as divindades da terra, algum tipo de elemento de culto católico. Então ele se tornou ali tipo um investigador servindo com o shogun e dizendo, isso aqui parece que é católico, então vamos prender a família para ver se eles abjuram a fé. Mas o fato é que durante 200 anos, na região de Nagasaki, permaneceu-se um tipo de cristianismo sincrético, mas em segredo, né? 2 pontos curiosos aqui, um em relação a Nagasaki e outro mais pessoal. Nós fizemos uma filmagem numa catedral em Nagasaki. Você lembra o nome dela? Não, a outra, que a gente não fez interna, só externa. Eu não lembro o nome dela, mas é uma catedral fundada no século XIX.
logo depois da abertura e do fim do período do shogunato, e ela era vermelha, e quando os americanos bombardearam a cidade de Nagasaki, eles usaram o bombardeio lá do B-29, ele usou a igreja, conseguia vê-la bem vermelha lá de cima, ele usou ela como marcador para lançar a bomba atômica em Nagasaki. A grande ironia é que naquela região, era a região onde se concentrava o maior número de cristãos secretos, já há 200 anos no Japão. Então, a bomba cai justamente num território basicamente cristão. Nós estávamos lendo que até hoje em Nagasaki, numa data especial, as pessoas abrem as suas casas, abrem as portas das suas casas, trazem tudo que elas têm na sua sala e botam fora para rememorar quando, 200 anos atrás, os guardas do Shogun, os investigadores do Shogun, iam entrando de casa em casa para ver se não havia utensílios que marcassem aquela família como cristã. Então é um feriado na cidade onde se faz isso como reminiscência dessa época. E a questão pessoal, na igreja que eu pastorei hoje, há um rapaz lá, ele é terceira geração de japoneses do Brasil, é Sansei, e a história dele é muito curiosa. Ele me mandou um vídeo. Ele disse que era obrigatório eu ir no Monumento dos 26 Mártires. Ele gravou um vídeo quando veio aqui. Ele é dono de um restaurante japonês de verdade, não aquelas enganações para ocidental, né? E ele vem uma vez por ano, ele tem que vir a Tóquio fazer curso com o Sushi Man aqui. Você chega no restaurante dele, na entrada tem carpas ali no aquário. Ele tem uma armadura de samurai, porque no Museu Militar em Azukuni tem o nome da família dele lá, de samurais lá, que retroage até, sei lá, século XIV, XIII, não sei. Mas ele gravou um vídeo dele aqui no Monumento dos Mártires, Nagasaki, e ele está muito emocionado, lágrimas escorrendo, e ele conta que quando a família dele perdeu todos os bens e posses na era Meiji aqui, quando acabou a era dos samurais, né? Eles, passando necessidade, foram ao Brasil, migraram para o Brasil. Só que eles já migraram para o Brasil como cristãos. Então, os pais desse rapaz, Eduardo Suga, eles receberam o cristianismo em casa no Brasil, e ele é cristão por causa do testemunho dos seus pais, da sua avó, que já foi cristã daqui para o Brasil. Muito curioso isso. Então, ele gravando lá e fez um filme, né? Você vê a lágrima dele escorrendo, ele bem emocionado ali, que é a história dele, né? Como a história de muitos japoneses. A gente foi visitar sexta-feira o encoraçado Mikasa, né? Em Yokosuka, e a gente está lá conversando, batendo papo, aí vem um capitão da reserva da marinha japonesa, né? Das forças de defesa japonesa, e ele pergunta, onde vocês são? Nós somos do Brasil, tá? E falando inglês, o que vocês estão fazendo aqui? Nós somos cristãos, fizemos filmagem na Nagasaki. O olho dele chegou a brilhar. Eu sou católico. Aí ele começou a contar as histórias que a gente está lendo, né? Eu vou contar daqui a pouco uma ou duas aqui, mas foi muito interessante. Ele, todo simpático, abriu o celular, mostrou foto dele com uniforme de capitão de mar e guerra, tá? Foi adido militar nos Estados Unidos, tá? Foi muito bacana, um encontro assim bem bacana ali. Mas o fato é que até 1853, 54, o Japão ficou fechado ao Ocidente, ainda que houvesse uma igreja subterrânea. Essa igreja aparentemente tinha elementos fortemente sincréticos para sobreviver, era a forma de sobreviver, né? Mas quando o Comodoro Perry ele para os seus 4 navios de guerra na Baía de Tóquio e ameaça bombardear Tóquio, então as coisas agora mudam totalmente de figura. O Japão agora é obrigado a se reconectar com o restante do mundo, e agora começam a vir os ocidentais, franceses, americanos, ingleses, os holandeses já estavam aqui, e nessa situação toda, é curioso que os católicos correm direto para Nagasaki, e lá eles vão, 2 franceses vão abrir uma igreja chamada Igreja de Oura, que é a Catedral dos Santos Mártires, né? E a história é bem interessante. Nós fizemos filmagem lá, não dá para fazer filmagem interna, é proibido, né? Nem foto, mas a gente fez filmagens externas e conta a história, e o capitão repetiu essa história, né? Olho brilhando, né? Para a gente, que a igreja foi concluída em 1864, inaugurada em 1864, e os padres dormiam dentro da igreja. No dia que eles fariam a primeira missa, que abrem a porta do templo, quando eles abrem a porta, tem uma multidão de japoneses na porta da igreja.
né? E aí um dos japoneses, um ancião, pergunta para o Petit Jean, né, que é o padre belga, vocês são a igreja que venera a Virgem Maria? Somos. Vocês têm estátua dela? Temos. Então aqui que nós vamos cultuar. E aquela multidão entra para dentro da igreja. Quer dizer, nós podemos ter dificuldade com a igreja católica, a gente pode ter nossas críticas, devemos ter nossas críticas aos aspectos do catolicismo, mas o fato é que preservou-se algum nível de fé cristã, ainda que bem básica, ainda que sincrética em alguma medida, mas ela foi preservada durante 200 anos no sul do país aqui. Com isso, agora marca-se uma virada. Os missionários que vão ter mais preponderância no Japão não vão ser mais católicos, nem latinos ou hispânicos, vão ser anglo-saxões. Então, a igreja anglicana rapidamente chega ao Japão, a igreja presbiteriana rapidamente chega ao Japão, vão construir faculdades, hospitais, escolas. A forma de transliterar o japonês é uma criação, o sistema Hepburn, é uma criação de um missionário presbiteriano que veio para cá. Missionários presbiterianos vão traduzir para o japonês clássicos cristãos, como Peregrino e como outros textos. O fato é que entre o final do século XIX e começo da década de 30 do século XX, o Japão vai experimentar também aquilo que a gente chama de grande século protestante das missões. Missionários muito capacitados, muito cultos e educados vindo para cá, conseguindo interagir e dominar o idioma e oferecendo algum tipo de legado tão potente quanto o legado dos católicos do século XVI para o século XVII. Só que aí, década de 30, o Japão passa por uma onda de nacionalismo militarista, né? Acontece aquele incidente do 26/2, quando os militares tentam, tenentes, né, do exército tentam matar oficiais aí da Casa Imperial para tentar oferecer um outro tipo de direção para o imperador, né, quanto à guerra na China, etc. e tal. O Japão já está lutando em Manchukuo, 31, incidente da ponte Marco Polo, e com isso os estrangeiros passam a ser vistos como inimigos do Estado de novo. E com a Segunda Guerra Mundial, os missionários que permanecem vários missionários no Japão, tentando servir a igreja japonesa, servir os crentes japoneses, mas eles vão ser severamente perseguidos, muitos vão ser executados, vão ser mortos, inclusive, né? Um dos mais famosos é Eric Liddell, o personagem do Carruagem de Fogo, o famoso filme, né? Ele era um presbiteriano que queria ser missionário e velocista. E a famosa frase dele é que ele ama pregar, e quando ele prega, ele sente o prazer de Deus, mas Deus o fez para correr, e quando ele corre, ele sente o prazer de Deus também. Então ele vai correr, vai ganhar medalha em Olimpíada de Paris 24, depois vai ser missionário na China e vai ser prisioneiro de guerra dos japoneses até 45. Né? Então, com o recrudescimento do nacionalismo e de uma visão militarizada da sociedade, de novo as missões protestantes tomam um novo baque. E depois da Segunda Guerra Mundial, essas ações missionárias, tanto católicas como protestantes, nunca mais vão conseguir ter a força que tiveram nos seus primórdios. É parte da tragédia da história, né? Mas eu queria só destacar um nome, que a gente falou dele em uma das gravações nossas, é um homem chamado Mitsu Fuchida, tá certo? Fuchida. Né? A história dele é muito curiosa, ele nasceu um pouco antes da Batalha de Tsushima, que é um momento histórico no mundo, né, que é a primeira vez que a nação asiática derrota ocidentais. Né? E essa é uma questão que eu levanto num vídeo, né, como é que uma nação que há 50 anos antes, 60 anos antes, era toda fechada, né, em termos ocidentais, estava na Idade Média, agora se torna superpotência, humilha a Rússia imperial e abre caminho aí para processo de descolonização, para a derrocada do czar, para a Revolução Russa, etc. e tal, né? Então isso é um ponto impressionante. Mas esse homem, o Mitsu Fuchida, na esteira da vitória, né, de Tsushima, Mar Amarelo, ele vira fã do Almirante Togo, vira um herói para ele resolve entrar na Marinha Imperial, ele se torna piloto e ele vai comandar o ataque a Pearl Harbor. Né? Era um homem muito corajoso, ele ficou no ar o tempo todo, nas duas levas, né? Ele
comandando do ar ali as 2 levas de ataque contra Pearl Harbor. A Marinha Americana é praticamente vaporizada ali em poucos minutos, destruída toda em poucos minutos. Participa do ataque a Ceylon, ataque a Darwin, etc. Em Midway, ele tem um problema de apendicite, ele não pode comandar as forças aeronavais japonesas em Midway. Ele está no Akagi, o nau capitão do almirante Nagumo, e o navio dele é bombardeado, né, os 5 minutos aí que determinam a virada da guerra no Pacífico, e quando o navio explode, ele quebra as 2 pernas, e ele acaba sobrevivendo, ele é retirado do navio. E ele, com isso, ele não consegue mais servir como um comandante aeronaval. Ele agora assume postos no quartel-general imperial aqui da Marinha. E acontecem alguns incidentes interessantes, né? Na Batalha de Leyte, nas Filipinas, o navio dele escapa de ser afundado, enquanto outros navios são completamente destruídos pela Marinha Americana, pelas forças aeronavais americanas. Ele está em Hiroshima um dia antes do lançamento da bomba. Aí ele recebe um telefonema do quartel da Marinha em Tóquio, que ele tem que se locomover de noite imediatamente para Tóquio, e no dia seguinte ele vai voltar para Hiroshima. Ele se locomove a Tóquio, quando ele chega em Tóquio, desce do trem, ele descobre que Hiroshima foi bombardeada. Nós fomos lá em Hiroshima, a parte do quartel ali perto do castelo, toda destruída, tudo arrasado ali, acabou tudo ali, né? Quando termina a guerra, os americanos, aliados ocidentais, vão fazer o tribunal penal aqui em Tóquio, vão condenar 14 militares, oficiais japoneses como criminosos de guerra, e o Fuchida ele é constrangido a ser uma testemunha de acusação. E ele fica com muita raiva disso. Ele acha que isso é a vingança dos vitoriosos, né? E aí ele descobre, em 47, que vai chegar no porto de Tóquio um navio transportando prisioneiros japoneses de guerra. Então ele diz assim, olha, eu vou lá porque eu vou coletar informações ali de colegas meus que sofreram maus tratos entre os americanos. O que ele queria mostrar é que os 2 lados não tinham compaixão com prisioneiros. Aí ele chega lá e ele descobre, curiosamente, que o engenheiro de voo dele, que estava no Akagi e que estava dado como morto, ele foi salvo depois. E ele virou prisioneiro de guerra dos americanos. E ele vai perguntar para esse camarada de armas dele como é que foi ser maltratado pelos americanos. Ele vai dizer, não fui maltratado. Fui muito bem cuidado, trataram a gente com honra, com decência, e eu conheci uma mulher, agora não lembro o nome dela, que os pais dela foram mortos pelo exército imperial nas Filipinas, e ela, por conta disso, ela resolveu servir os japoneses. E ela veio a ser uma enfermeira dentro do campo de detenção nosso. E ela tratou a gente com carinho, com respeito, etc. Aí ele entrou em crise com isso. Era totalmente diferente da visão que ele tinha do jeito ocidental de fazer guerra e lidar com prisioneiros. Nesse período crítico, em 1948, ele está andando em Tóquio, no bairro Shibuya. Ele está andando do lado da estátua do Hachiko, e ele encontra um papel no chão. Como bom japonês, vai pegar o papel e jogar no lixo. Ele pega o papel e resolve abrir o papel. O papel era um folheto evangelístico de um militar americano chamado The Chaser, que bombardeou Tóquio e Yokohama em 42. O avião dele foi abatido na China. E ele ficou 3 anos em campo de concentração japonês. E sofreu muito, mas nunca odiou os japoneses por causa da fé dele. Aí ele escreveu um folheto evangelístico embolado. Aí o Fuchida pega aquele papel e aquele papel quebra ele. Ele lê o folheto, ele resolve ler a Bíblia toda. Em 1 ano ele lê toda a Bíblia e ao final da leitura bíblica ele está convertido à fé cristã. Aí ele começa a procurar missionários ocidentais que chegaram para cá com MacArthur para entender mais da fé. Em suma, ele se tornou um evangelista presbiteriano. Ele pregou junto com Billy Graham em campanhas evangelísticas na América. Ele pregou o evangelho para R. Truman, o homem que mandou lançar as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Ele pregou o evangelho para Eisenhower antes de ele se converter, o homem que comandou a invasão no dia D. Muito interessante a história dele. Quer dizer, mesmo que a fé cristã no Japão não tenha crescido no pós-guerra como cresceu no século XVI para o século XVII e depois no entre-guerras, ainda assim Deus tem levantado os seus aqui e tem usado dos seus aqui no Japão também. Então, isso é um panorama da história aqui do cristianismo no Japão. E há bastante coisa emocionante para a gente pensar, muitas ideias para desafiar a gente.
né? Como lidar com uma cultura tão diferente, né? Tão rica, tão bonita, mas tão diferente, até mesmo na Ásia, né? Não é um padrão de comparação, né? O espanto que Francisco Xavier tinha lá no século XVI é o espanto de todo missionário, de todo ocidental que chega para cá, né? É isso. Se houver perguntas, alguma questão, alguma contribuição que vocês queiram fazer, fique à vontade também. Um ponto interessante, que aí a gente vê a necessidade do cristão estar compromissado com a fé, né? Em Nagasaki tem a casa do Thomas Glover, o chamado samurai escocês. Esse homem era presbiteriano, nascido e criado na fé evangélica, e muito cedo, muito novinho, ele conseguiu um trabalho na companhia escocesa de negócios que tinha base em Hong Kong. Jasmine, esqueci o nome da companhia. Ele chegou aqui, em 10 anos, ele se tornou uma potência aqui no Japão. Ele armou o clã Satsuma de armas para ajudar a derrubar a casa Tokugawa. Ele ajudou a fundar, eu esqueci o nome do outro clã, que era da Marinha, ele ajudou a fundar a Marinha japonesa. Os navios japoneses foram todos construídos na Inglaterra por causa dele. O Mikasa foi construído esqueci o nome da cidade, mas na Inglaterra. Veio da Inglaterra para cá para ser entregue para a Marinha japonesa. Ele trouxe o telégrafo para o Japão, ele trouxe a linha férrea para o Japão, ele inventou a Kirin, a cerveja japonesa, só que ele abandonou a fé. Esse que é a tragédia. Então a gente fica pensando, o que um homem como esse, e nunca dominou o japonês, isso que é o mais interessante, ele sempre tendo que ter pessoas para ajudá-lo, né, a traduzir para o japonês. A compreensão dele do idioma é muito básica, mas até hoje a casa dele é preservada como museu lá em Nagasaki. Tem estátuas dele aqui em Tóquio também, mas a gente fica pensando, o que esse homem, se não tivesse, se tivesse empenhado sua força, né, sua garra na pregação do evangelho, o que ele não teria feito aqui no país, né? Mas ele ainda assim é honrado aqui, muito respeitado aqui no Japão até hoje, né, como uma pessoa capital, né? Ele conseguiu levar vários japoneses para o Ocidente para aprenderem valores ocidentais, a forma ocidental de lutar, etc. e tal, para trazer para cá. Então, interessante aí nós vimos uma estátua de era um ministro de Estado que foi assassinado na época do Meiji. E era muito interessante que ele está com esqueci agora o nome da roupa. Kimono. Ele tem as duas espadas e está com bota ocidental de cowboy, né? É bem interessante isso, por causa da influência. Ele foi amigo do Glover, fizeram amizade, eu esqueci o nome dele agora. Ele depois foi assassinado por um Ronin, né, que era saudoso da época do Tokugawa, né? Mas é isso. Eu acho interessante a história do Glover e essa pergunta, né, o que teria sido feito do Evangelho se esse homem tivesse pegado a energia dele, a garra dele e aplicado a fé cristã aqui no Japão também, né? E aí? Sim? Há quantos anos o senhor pesquisa sobre essa história aqui no Japão? Eles estudam aqui e já mudaram um pouco o estudo da história. Eles me contaram um pouco sobre a história dos cristãos e tal. Eu sei que na escola eles ensinam, mas acho que o japonês médio não sabe metade disso que você falou aqui agora. Eu leio há muito tempo. Eu gosto, assim, eu brinco com o Glauber que é um sonho de criança estar aqui. Então, já há bastante tempo, primeiro por interesse, eu gosto muito de história militar, então até por causa desse interesse a gente acaba esbarrando nessas questões, né? Então, assim, talvez desde os 18 anos, 19 anos, lendo, estudando, né? Então, quando ele me convidou para vir para cá, foi assim, apertar um botãozinho, né, e ver a memória toda de volta, né, e ler mangá, né, Lobo Solitário, a história do Togami, a história do Miyamoto Musashi. Eu tenho os 3 volumes, foi lançado no Brasil, né, a tradução da história do Musashi saiu primeiro em português do que em inglês. Isso é bem interessante, por causa do tamanho da comunidade japonesa no Brasil. Então aí eu comecei a ler esse material todo, né, e aí já há bastante tempo. Então, para mim, de certa forma, é um sonho estar aqui, uma realização do sonho muito antigo, né? Eu chamei ele para vir e tal, né? Ele disse, não, tá bom, mas eu quero conhecer o que, não sei o que. Sonho de infância, que criança que tem sonho de infância. Talvez o Saião tem os sonhos, né? Saião tem... que quer conhecer o museu?
Então, saem tem uns sonhos malucos desses. Mas, por exemplo, eu gosto muito de museus porque no museu você consegue ver, ainda que idealizada, você consegue ver a alma de uma nação, né? Então eu levei eles a Canoia, no Museu Aeronaval de Canoia, e a rivalidade Exército-Marinha permaneceu até na Segunda Guerra Mundial. Uma das razões, talvez, da derrota das Forças Armadas Imperiais, né? Mas é interessante que, tanto em Canoia como Xi'an, que a gente visitou agora, são os museus dos kamikaze, do Exército e da Marinha. Mas eu tenho livros lá em casa que, por exemplo, retratam cartas de despedida de pilotos kamikazes que eram cristãos. Então, eles entendem que o sacrifício é necessário para defender o imperador, defender o trono, defender o país, e eles dizem que eles esperam ressuscitar no último dia e reencontrar seus pais. É um negócio assim impressionante. É uma cultura diferente, não tem padrão de comparação, não dá para comparar a cultura. China e Coreia você tem alguns pontos de contato, China e Vietnã você tem pontos de contato, o Japão é uma cultura extraordinária, completamente diferente, né? Então sempre me atraiu isso, então desde cedo lendo, estudando, pesquisando, né? Aí eu botei até no Facebook alguns livros que eu estava lendo, né? O pessoal, nossa, você está lendo tudo isso, tem que ler, tem que conhecer, né? Então, Se ele falasse japonês, ia ser perfeito. Quem conhecer o Japão, traz o... Infelizmente... Próxima vez eu levo você, que agora você sabe tudo, eu vou nada. É mais fácil. Ele chegava nos lugares lá, no museu, né? Tava, isso aqui é o fulano Yamamoto, não sei o que, só que tá escrito em japonês, né? Sabe? É verdade mesmo, né? Sabe? Pela foto. Agora eu já nem lembro mais. E aí, alguma pergunta? Como você acha que essa história toda, essas influências todas cristãs que existem, pelo que você contou, são muitas influências. Como que essas influências não chegam, por exemplo, na mídia, nas escolas? Então, eu gosto muito também de cinema. O meu livro de história não é só um livro de história, é tentar contar a história da igreja por meio de filmes. Então, eu achei curioso, há uma série da NHK sobre esse período aí de transição de Toyotomi Hideyoshi para Tokugawa Ieyasu, em que esse samurai cristão, Yukon, é um dos personagens principais. Então, a questão é realmente tentar garimpar, até mesmo nessa cultura mais popular, esses sinais do cristianismo. Teve uma época que, por causa do meu cunhado, né, na época ele era adolescente, ele morou um tempo com a gente, eu tinha que ver Samurai X, né, o Retalhador, né, então, que é uma moda no Brasil, mangás, e agora os filmes que lançaram aqui em 2012 e 2017 saíram lá no Brasil, mas não sei nos filmes que eu ainda não vi, mas pelo menos nos anime e nos mangás os cristãos são presentes ali, chegando agora na época do Meiji, né? Então a questão assim, é ter a sensibilidade para dentro da própria cultura, você achar esses pontos de contato, né? Talvez o que torna tão difícil a entrada do cristianismo para cá é que o japonês médio, ele não, ainda que ele creia em honra e a vergonha seja algo caro a ele não pensa em termos de absolutos morais. E a gente vê isso até mesmo no nível popular, né? O Samurai X, por exemplo, o grande vilão no filme, ele é redimido no final porque a vilania dele era mal direcionada, né? Ele queria, não queria aceitar as mudanças que estavam ocorrendo, queria retornar à glória do passado, da época Tokugawa, mas ele é perdoado no filme. Para mim, como ocidental, aquilo ali é um choque, porque como ocidental, o mal tem que receber o pagamento. Ele tem que receber a punição. Então, talvez a grande dificuldade para nós aqui é achar uma linguagem e uma chave para a alma do japonês. Talvez apelando a questões existenciais, vazio, né? Você tem a terceira maior economia do mundo, não há sinais de pobreza externa como Índia, como Filipinas, como Brasil, né? Mas como alcançar a alma do japonês, como conectar o japonês com o evangelho e mostrar que Cristo, ele necessita de Cristo e Cristo pode satisfazer os anseios mais profundos dele, né? Talvez essa seja a questão que a gente não tem
conseguido divisar na alma do japonês, né? A gente está tentando trazer cultura, ou uma estrutura de pensamento basicamente ocidental, solidificada no Ocidente via judeus e gregos, para uma cultura que não tem nada disso. Isso aí não significa nada. Agora, como apelar para senso de honra e vergonha? Essa era a dificuldade de Xavier, por exemplo, ele comunicar que Jesus foi preso e morto com bandidos. Era dizer, olha, Jesus foi preso e morto como ETA. Que nobre vai abraçar a causa da camada mais baixa, mais repugnante da sociedade, gente que mexia com mortos, gente que construía castelos? Não, isso é totalmente, tem que ser de forma nenhuma. Aí, missionários que vieram depois de Xavier começaram a retratar Jesus como um mestre, como professor, rival do Buda, etc. Né? Quer dizer, a mensagem da cruz foi removida, né? A vergonha da cruz foi removida. E aí, como é que lida com isso? Então, é um desafio, não é nada simples, né? Isso é o ponto assim, mais chocante para mim, é que nós temos um país com 165 milhões de habitantes, completamente aberto à pregação, mas hoje os cristãos, de forma geral, não chegam nem a 1% da sociedade, né? Os números mais recentes aí dão 500 mil protestantes, excluindo o Testemunho de Jeová, né? Então, 500 mil protestantes, mais uns 400 mil católicos, acabou a população cristã no Japão, né? Casa-se igreja católica no Japão por moda, porque gosta de aspectos do Ocidente, né? Mas não tem nada a ver com fé ali. Então, parece que nós, ocidentais, a gente realmente não conseguiu ainda entender a alma do japonês, não conseguiu aplicar a mensagem do Evangelho justamente às reais necessidades do japonês. Não as necessidades que nós achamos que o japonês médio tem, mas as necessidades reais dele, né? Então... O japonês, hoje, logicamente, está muito ocidentalizado. A internet faz com que eles conheçam um pouco da cultura ocidental. Acaba também interferindo um pouco. Mas assim, você sabe muito bem, até ouvi você falar em algum momento, que o japonês é muito coletivo. Ele olha o coletivo e é superior ao individual. Sim. No entanto, a vida do japonês ela vai acontecendo de tal maneira que não só na fase idosa, às vezes até na meia-idade, ele começa a se sentir só. Sim. Quem sabe essa não seria uma forma... Contratando amigos para tirar foto com ele, para participar de casamento. Sim. E quem sabe essa não seria Sim. você, Deus... Aí eu já não conheço muito a filosofia de missão dos protestantes que chegaram aqui no século XIX, mas essa foi uma questão importante para eles. Eles não abriram só a igreja, saíram abrindo escolas, hospitais, asilos para idosos, porque talvez eles tenham percebido que uma forma de alcançar o japonês era mostrar serviço e cuidado, sobretudo numa idade mais fragilizada, onde pesa a solidão, né? Não sei, talvez seja um caminho a ser tentado. Eu conheço um casal em que ela é boliviana e casou com um japonês. Ela estava contando um pouco Choques culturais, né? dos colegas do marido, que está nessa faixa etária aí, 30, 40 anos. São japoneses financeiramente bem-sucedidos, né? Estão em empresas, estão com altos cargos, mas são sozinhos, até mesmo solteiros. Né? E até brincam com elas. Sim. Então, isso parece um problema que o Japão vai enfrentar, declínio populacional, né? Poucos nascimentos, baixa taxa de nascimentos, né? É o mesmo desafio que está enfrentando a Europa, né? Vai declinando. Então, o interessante do povo japonês também, pelo que a gente tem um contato, é que nós tivemos um casal, se tornando até amigos nossos, japoneses, e os filhos dele estudam numa escola cristã, e eles têm todo um material, né, voltado também ao cristianismo, só que o cristianismo para eles é para os outros, né? Eles não precisam. Né? Eu achei interessante porque
conversa que nós tivemos e nós citamos uns salmos para ele. Uhum. Um salmo de Davi, Uhum. quando Davi ele se coloca diante de Deus e fala que Uhum. quem ele era, né? Uhum. Uhum. Aí nós até falamos para ele, aí ele falou assim, mas esse salmo foi para Davi, Uhum. Uhum. né? Não serve para mim, É. foi para Davi. Uhum. Uhum. Liberal, esse japonês aí. Mas esse é um problema. Jesus perdoa pecado. Não diz nada para o japonês. Ele não pensa nessas categorias. Isso, quer dizer, não são categorias centrais para o japonês. Talvez um apelo à questão existencial, né? A frase de Pascal, né? Deus nos criou um vazio que só é preenchido por Jesus, talvez seja um apelo mais eficaz. Do outro lado, assim, uma questão que eu acho importante, eu já tenho pregado para igrejas de brasileiros do exterior em outras ocasiões, por que Deus trouxe vocês para cá? Se Deus é soberano, se a gente crê na providência divina, vocês não vieram para cá por acaso, porque cansaram do Brasil, da bagunça, da falta de sentido brasileira. Não, vocês vieram para cá porque Deus trouxe vocês para cá. E trouxe vocês para cá para quê? Para apontar alguma direção para vocês abençoarem a comunidade aqui, o país, né? Talvez, por exemplo, preparando os filhos de vocês para serem missionários, ok, talvez em 2 gerações talvez se veja o efeito disso mais adiante. São pequenininhos que passam a amar a cultura, passam a respeitar a cultura, se comunicam com facilidade, eles entendem a alma das pessoas que estão ao redor deles, mas eles também estão compromissados com Jesus, aprendem na igreja os valores da fé cristã, que são absolutos, são eternos. Talvez vocês estejam aqui para preparar os seus filhos para que eles venham a pregar o evangelho. A gente não precisa temer isso, né? A gente não cria filhos para nós próprios, né? Nós somos mordomos dos nossos filhos, né? E Deus gosta de chamar aqueles que são os nossos prediletos, né? Deus subverte algumas vezes isso. Então ele pega os nossos filhos e vai levar para outros campos, mas às vezes os filhos de vocês não precisam sair daqui. Eles vão ser missionários aqui dentro mesmo. E talvez eles possam ser aí, a médio prazo, esses missionários que podem pregar diretamente para o japonês médio, conectar o japonês com valores eternos, né? Eu tenho barreira do idioma, vocês falam japonês, mas aí não escreve japonês. Então tem todos esses dramas, mas isso não vai acontecer com os filhos de vocês. Então talvez vocês vieram para cá para que vocês sejam mordomos de pequenos missionários que vão abençoar o país mais adiante, né? Agora, um ponto que eu julgo importante é esse aí, amar a história, conhecer a história, amar a cultura. É difícil você pregar um evangelho para uma nação tão orgulhosa das suas tradições, né? Falando de valores brasileiros, suspirando pelo Brasil, suspirando pelos Estados Unidos, usando o nosso país de origem como modelo de comparação. Quando os americanos estavam pelados lá na América, enquanto os brasileiros estavam nus, aqui já havia o Palácio de Ouro em Kyoto, né? Então, como é que você acha que a nossa cultura é superior, né? Enquanto nossos tataravós não tomavam banho durante um ano, porque achavam que banho podia matar eles, água podia matá-los, ficavam com roupa cheia de piolho, piolho vivendo nas costuras das roupas deles, as pessoas usavam seda aqui. E aí, qual a superioridade da nossa cultura para a cultura de cá? Então, a ideia aqui é mais ou menos como Jesus. Jesus se encarnou, ele assumiu a natureza humana, ele assumiu as fraquezas humanas. João fala que ele tinha fome, sede, cansaço. Hebreus vai dizer que ele foi em tudo tentado, mas sem pecado. Ele se vestiu como um hebreu de hebreus, ele se portou como um judeu, ele se submeteu até mesmo leis que não iriam ter mais validade depois da sua morte e ressurreição, mas ele se revestiu daquela cultura, ele tornou aquela cultura a cultura dele. Então, aqui tem que fazer que nem um jogador de futebol que jogou na seleção japonesa, como é que é o nome dele? Ramos. Ele abandonou a cultura brasileira, ele se tornou um japonês e ele virou um ídolo no país. O Alcindo, né, que era do Flamengo, lembro que tinha até boneco dele vendendo aqui. Quer dizer, o cara foi um bom jogador no Brasil, aqui virou um ídolo nacional. Por quê? Porque ele cortou os laços com o Brasil e abraçou a cultura japonesa. Então talvez seja isso que seja requerido de vocês aqui,
ou de mim também, né? Quer dizer, a cultura aqui passa a ser nossa, a gente passa a amar os heróis da cultura, passa a amar os valores da cultura, passa a conhecer bem a cultura, bem a história. Por exemplo, ir no museu, como o Museu de Kamikazes, você vê ali o país um momento crítico, mas você vendo ali as fotos de garotos de 17, 18, 19 anos, que mal ou bem, voluntários ou pressionados a se alistar lá nos corpos especiais de ataque, deram a vida pela pátria. Ok, isso ensina alguma coisa da cultura pra gente. Quando você descobre que cristãos, jovens cristãos, também embarcaram em avião cheio de explosivo para tentar atingir o navio americano lá em Okinawa, poxa, até um cristão? Mas peraí, ele não está se suicidando, não é suicídio? Suicídio, o que é isso? Como é que... Ok, isso ajuda a gente a entender a cultura. Isso dá uma janela para a gente entender mais ou menos como é que é a mentalidade. E por ano, eu estava falando isso com o Glauber, 1 milhão de pessoas visitam esses 2 museus lá no sul do Japão. Viraram santuários nacionalistas. Então em agosto, a gente do país inteiro indo para lá para quê? Para celebrar os garotos que deram a vida para o país não ser totalmente devastado, para o imperador permanecer depois da guerra. E isso é interessante, Hirohito não foi julgado como Adolf Hitler, ou como os canalhas lá que andavam com Hitler, Himmler, etc., que foram enforcados, suicidaram. Não, ele foi preservado. MacArthur fez de tudo para preservar ele. Ele entendeu que ele é um símbolo nacional. Responsável pela guerra ou não, ele ficou intocado. Então, ao conhecer a história e cultura e passar a mais história e cultura, isso talvez acabe ajudando a quebrar a barreira de que a fé cristã é um negócio basicamente ocidental, para brancos, para africanos que precisam do evangelho, tá? Não, o evangelho é para todos, homens de toda raça, tribo, língua e nação precisam do evangelho, e como Jesus a gente precisa se encarnar, a gente precisa se revestir da cultura, amar a cultura, ela passa a ser nossa, né? A gente queima os barcos, né, como Pizarro, né, corta os cordões umbilicais com a nossa terra lá atrás. Né? Menos não precisa comer comida japonesa, né? Tá, ó herege, ó herege. Amanhã vai comer comida japonesa de novo. Uma dificuldade, assim, por exemplo, pelo menos eu até essa época que tenho estado aqui no Japão, eu tenho tentado procurar, às vezes, entender um pouco essa cultura. Eu tenho o costume de levar meus filhos na biblioteca e pego, às vezes, vídeos sobre cultura, mas só que tudo em japonês, né? Sim, e é uma visão deles, sim, a partir deles, sim, né? Tipo assim, sim. eles não vão dizer que ele tem influência cristã. Sim, sim, Então, mesmo a gente assistindo esses vídeos, tendo acesso a essa literatura, é difícil a gente criar uma conexão. Sim. Pra gente poder explicar isso aqui de uma perspectiva cristã. Né? Então, como que a gente pode encontrar material sobre essa questão? Esteja inserido a cultura. Por exemplo, um filme que eu fiz questão de assistir com minha esposa é o Zero Eterno. Ele nasceu como livro, e o livro virou um best-seller no Japão, e depois virou um filme que foi elogiado pelo próprio primeiro-ministro japonês. São dois jovens tentando investigar o passado do avô deles, que era um ás de aviação da Marinha Imperial e terminou como kamikaze. Como é que isso acontece? Como é que um piloto brilhante termina a sua vida jogando um avião sobre um porta-aviões americano? Aí o filme é uma investigação sobre isso. Ok, você tem uma pista para conversar de igual para igual com um japonês, puxa o filme lá, melhor do que filme de Hollywood, muito respeitoso. É o filme, assim, eu brinquei com minha esposa antes de ver o filme, né? Ó, tá aqui a caixinha de lenço, tá? Se prepare, né? Tem a caixa de lenço aqui do lado. É bem emocional o filme, você vai chorar, tá? E chorou mesmo, abriu o bocão. Mas assim, alguém viu... Isso, mas alguém viu o Zero Eterno aqui? Eu gostei. Esquema japonês. Alguém viu o Zero Eterno? Não? Nenhum? Então, filme obrigatório para todo mundo. O filme virou uma série da NHK depois, virou mangá. O filme virou blockbuster. O próprio primeiro-ministro veio a público dizer que era obrigatório, mandatório, todo jovem ver o filme. Por quê? Porque o filme vai mostrar que os kamikazes eram criminosos de guerra, não eram gente malvada. Tem uma cena muito interessante que tem um jornalista esquerdista japonês, e o ponto dele é que o kamikaze é igual o terrorista islâmico. Aí ele é expulso do restaurante por um veterano kamikaze. O cara expulsa ele, não, você é desrespeitoso, você não sabe o que está falando, vai estudar. Aí expulsa ele do restaurante. O filme é muito legal porque, assim, é o tipo de filme que te dá uma janela para a cultura.
Você pode conversar com o seu colega japonês, que não é cristão. Puxa, você viu lá o filme? Lá, pô, o livro é legal pra caramba. O filme é tão bom que virou minissérie. Poxa, tocante filme. Ok, dessa relação ali pode ser alguma coisa interessante. Pode sair algum papo bacana, né? Então, assim, filmes que não são explicitamente cristãos podem ajudar a formar esses pontos de contato. Você está aprendendo um pouco mais da história do país, mas você começa a ter uma linguagem comum com a pessoa que não é crente. E a pessoa que é orgulhosa do seu país, da história do seu país, da sua herança, da sua tradição, consegue... Isso é piada para brasileiro, né? Mas o japonês consegue retroagir a sua família 400 anos, 500 anos atrás, 600 anos atrás, enquanto a gente mal sabe o nome dos nossos avós e bisavós, né? Então, esse tipo de filme popular, que não é cristão, mas tem até bons valores. Esse filme eu vi 2 vezes, que eu achei muito emocionante, porque assim, são jovens, um deles empregado, como um bom millennial, né? Ele não sabe o que fazer da vida, foi reprovado 3 vezes na prova para advogado. Aí a irmã dele contrata ele para investigar a história do avô, porque eles vão descobrir que a mãe, o homem que é casado com a avó deles não é o avô deles legítimo. Foi a última confissão no leito de morte da avó deles, né? E eles querem descobrir agora quem que é o avô. Aí o filme todo é a investigação da história do avô por várias perspectivas, né? Pilotos que serviram com o avô, mecânicos de voo, etc. Muito bonito o filme. Então, são filmes assim que às vezes podem mostrar que nós não somos ETs, a gente está no país, conhece a cultura do país, está apto a conversar sobre a cultura do país, e aí às vezes Deus vai dar graça ali para você conectar, usar alguma ideia do filme, alguma coisa do filme que gere uma conversa. Meu avô foi kamikaze, acabou sobrevivendo no final da guerra, etc. Ok, dali você pode estabelecer. Sabia que tinha kamikaze cristão também? Meu avô foi mecânico da Segunda Guerra. É sério? Sério mesmo? Da Marinha ou do Exército? Da Marinha, ele consertava Os Zeros? Meu pai conta a história. Aham. Teve um determinado momento que ele estava consertando os aviões, aí veio os caças americanos. Metralharam tudo. E ele conta que por um dedo, a bala não pega nele, porque ele se escondeu debaixo do avião e acertou a toalha dele. Uau! O carro tem cantil da guerra da marca Osaka Global. E furado não? Não. Tá. Mas amassado. Ok. E tem tambor, tem controle. Aham. Uau. Meu avô, ele foi... Sim. Eu posso passar o endereço, você vai lá. Em casa lá tem as relíquias. Poxa, que legal, muito legal mesmo. Então, por exemplo, nos museus que a gente foi lá no museu do Yasukuni, né, em Tóquio. É muito interessante lá, porque você vê uma outra perspectiva, né, você vê a visão japonesa da Segunda Guerra Mundial. Então, para um ocidental é até meio chocante descobrir que no pátio principal do museu você tem um caça-zero, lindão, mas você tem do outro lado uma máquina de trem, né, que puxava o trem, que foi usada a Ferrovia da Morte da Tailândia, né? Quando os aliados perderam a batalha na Malásia e nas Filipinas, os americanos e ingleses, australianos foram... o Bushido foi distorcido, né? Então quem se rendia não tinha direito à vida, né? Foi lançado em vergonha. Então eles foram levados para a Birmânia para construir uma linha férrea que ligasse Tailândia até Singapura, né? E muitos deles morreram ali, muito maus tratos, né? Até um filme evangélico chamado Milagre no Rio Kwai, que conta a história de um escocês chamado Ernest Gordon, que depois de 4 anos sendo escravo das forças do exército imperial, ele se converte à fé no final da Segunda Guerra Mundial. É o atual Myanmar? Isso, exato. Era Birmânia na época, Burma, né? Então, o trem está ali, está lá, a Ferrovia da Morte, Tailândia, etc. e tal, que é um choque para o ocidental, já que, assim, os prisioneiros de guerra lá foram maltratados, serviram como escravos, trabalharam como escravos, alguns tiveram morte horrível ali, né? Então é interessante que você tem a perspectiva
não do vencedor ou do derrotado, mas perspectiva japonesa da Segunda Guerra Mundial. Né? Tanto que é proibido tirar foto dentro do museu, também nos museus que a gente foi lá, Shiran e Kanoya, né? E não tem nenhuma, tem uma área que tem legenda em inglês e depois para a legenda, porque eles estão oferecendo a perspectiva, né? Os militares estão oferecendo a perspectiva deles da Segunda Guerra Mundial. Em outras palavras, os americanos que forçaram o Japão a entrar na guerra, né? Isso aí é outro papo, né? Mas esse é o ponto. Eu entendo assim, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, mais vale algumas vezes interagir com a boa cultura do país do que ficar buscando simplesmente filmes cristãos. Às vezes um bom filme que não é cristão reflete valores da fé, por causa da graça de Deus. E aí você tem algumas aberturas para comunicar a mensagem cristã. Primeiro, fazer relacionamento, criar um relacionamento, num país marcado por isolamento e solidão. E a partir disso você consegue talvez conectar a fé com a situação que a pessoa está vivendo. Então, assim, eu curto muito filmes, assisto aos montes, né? Meu livro lá de história tem mais de 300 filmes resenhados e avaliados. Que eu, no processo de escrever o livro, eu fui vendo os filmes. E alguns filmes japoneses ali, e eu continuo me atualizando e lendo e vendo, porque são filmes que, no caso, filmes japoneses, eu vi vários antes de vir para cá, que são, de certa forma, janelas para a cultura. Né? Sete Samurais é obrigatório, a trilogia do Musashi é obrigatória, um filme muito legal que eu vi, mais recente, O Imperador em Agosto, que o filme conta a história de como militares tentaram abortar que o discurso de rendição do Hirohito fosse tocado nas rádios, muito bem feito. E aí esse outro ponto, você começa a ver um tipo de cinema que não deve nada ao cinema americano. Em termos... Os filmes aí todos têm legendado? Bom, eu consegui com legendas em inglês. Aí vai ter que correr atrás aqui, não saberia dizer. Aí tem que ver como é que, se há opção de legenda em inglês, há uma opção lá de legendar os filmes, né? Mas são filmes importantes que abrem essas portas para você entender a cultura e você virar na fábrica, no seu trabalho, puxa, olha, eu vi um filme legal aqui sobre o período da Segunda Guerra Mundial lá. Outro filme que eu vi que é muito interessante é 2:26, quando, me parece em 36, os militares tentaram assassinar todo o gabinete, o primeiro-ministro e todo o gabinete dele para dar um golpe militar, e acabou sendo abortado. Muito bem feito o filme, bem preciso historicamente, mas é uma janela para entender um período histórico importante no Japão que vai ter impacto sobre os cristãos. Quer dizer, a fé, a partir dali, com a ascensão dos militares da década de 30, a nossa fé é vista como uma fé subversiva, é uma fé de covardes, que a gente fala da paz, do perdão. Então, a fé cristã começa a ser marginalizada no período pré-Segunda Guerra Mundial. Né? Mas é um filme interessante que é uma janela que você pode chegar e usar para conversar com outras pessoas sobre ele. Né? Esse golpe seria na monarquia? Esse golpe militar? Sim, foi em 1936. Os militares entendiam que eles tinham um destino de tomar a China. O governo civil queria refrear os militares, e aí um grupo de tenentes, eles tentam um golpe militar, que é abortado. Né? O comando do exército acaba dando um apoio no começo, depois tira o apoio, e eles têm que cometer seppuku, todos eles. Né? Tiro na boca para apagar a vergonha de tentar derrubar. Mataram o secretário do primeiro-ministro, mataram o Adido, o comandante da marinha, porque eles achavam que eles eram as pombas, e eles, os falcões, tinham que tomar o poder para fazer o Japão cumprir seu destino na Ásia, né? Libertar a Ásia do colonialismo e guiar a Ásia para uma nova era. Né? Mas é um filme muito interessante, é um filme mais antigo, mas também a cores, que também retrata bem essa época de turbulência, década de 30, né? Mais uma vez, quando a gente passa a ser marginalizado. Tá bom, mas acho que é nosso horário. E eu tenho que dar aula amanhã, né? Vocês veem que ele não sabe muito de história, então não precisa vir na aula. O bom é que você não precisa nem mais assistir os filmes, né? Não, vale a pena. Os filmes são muito bem feitos e dá bastante espaço para conversar, ter conversas interessantes aí. 12:26 é o último filme? É 2:26, mas esse é o filme mais antigo. O Imperador em Agosto é de 2015.
o Zero Eterno, acho que é de 2013, mas virou um blockbuster aqui. Tanto que lá em Kanoya tinha um livro em japonês. O livro fez tanto sucesso no Japão que foi traduzido para o inglês, né? E o filme virou um blockbuster internacional, né? Só uma pergunta rapidinho. Esse interesse que você tem pela cultura japonesa em relação à guerra, você tem, por exemplo, em outro Sim. americana, por exemplo? Mesmo? Sim. Quando eu fui para os Estados Unidos agora em novembro, fui para Gettysburg. Faca na caveira, fui para Gettysburg. Eu me sentia culpado por conta disso, né? Até que eu li que Martin Lloyd Jones, grande pregador do século XX, nas férias ele gostava de ler história militar. Aí eu parei minha culpa. Ok, não tô sozinho na maluquice. Aqui, ó, Zero Eterno. Filmaço, gente. Eu tô tentando ver... Eu estava falando para ele hoje de manhã em relação a descer para Hiroshima, Okinawa. Okinawa. Uhum. Só nascente? Em Okinawa tem lá todo o museu, Sim. tem a Sim. Memorial da Paz. Sim. É interessante, lá, Sim. é algo assim que quando nós fomos para lá, e onde há o ponto central ali, você enxerga toda a costa, né? E eu achei muito interessante porque eu vi uma foto antiga, uma foto que Onde os americanos desembarcaram. Nossa, é muito interessante, é algo assim que... Só um outro filme que eu recomendaria, a gente está vendo se vai para Kure essa semana no Museu do Yamato. Então tem o filme do Yamato também, outro filme para ver Lensing, tá? São jovens também tentando investigar o que aconteceu com os pais deles no afundamento de um coraçado e virou o Titanic japonês, né? Tanto que fizeram um navio em escala gigantesca que foi usado para o filme, virou a peça de atração principal do museu, né? Mas é um filme também bem legal, porque, por exemplo, ele mostra, isso é inaceitável para ocidentais, né? O suboficial da marinha espancando os marinheiros, uma forma de disciplinar marinheiro, batendo um ocidental, toma até o susto, né? Mas o filme retrata bem a cultura da marinha japonesa de final de guerra e também o heroísmo deles e tentar levar um maior navio construído em toda a história. Uma coisa assim para nós ocidentais é doido, né? Mas a ideia era fazer o navio encalhar em Okinawa, desembarcar fuzileiro naval e o navio atirar na marinha americana até ser destruído. O navio não chegou nem metade da viagem, né? Só mais homem já é da hora. Hã? Só mais um homem. Não é... Só mais um homem. É o último, é o outro. Até o Último Homem, sim. Sim, é muito bom. Então, mas então, o Mel Gibson, Mel Gibson é cristão. Então, se você olhar o filme com a ótica de fé, você vai ver algumas cenas impressionantes, como a cena em que o médico desce e que ele está com os braços abertos e sangue escorrendo da mão dele, a imagem é icônica. Então, o Mel Gibson, como católico, ele tentou inserir todas essas jogadas cristãs do filme ali. O Mel Gibson é católico e ele é bem devoto, catolicismo bem estrito, pré-Vaticano II, missa em latim e tudo mais. E ele está fazendo agora a continuação do Paixão de Cristo, vai ser o livro de Atos, todo em grego e latim. Vai dar spoiler, né? Não, só estou falando isso. Paulo termina preso. Ih, dei spoiler aqui. Gente, posso orar com vocês para encerrar? Ixi, caiu, escorreu o café aí, ó. Esse do navio do Yamato que você falou aí, dos marinheiros disciplinar na pancada, dá pra gente se aculturar. Então, exato, né? Pega aquele membro da igreja vacilão, ó, o bastão aí, pof. Gente, deixa eu orar com vocês aí e a gente se despede. Senhor nosso Deus, muito obrigado por aqueles que vieram antes da gente. Nós te agradecemos porque o Senhor nunca se deixou ficar sem testemunho, mesmo nessa terra do sol nascente. Ajuda-nos a honrar essa grande tradição. Ajuda-nos, ó Deus, a afirmar a tua fé aqui e agora. Dá-nos o poder do teu Espírito, mas também inteligência, sabedoria, sensibilidade, para que a gente não só comunique a fé nesse país, mas que a gente prepare outros também para comunicar a mensagem do Evangelho eterno aqui no Japão. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.